Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. O mundo é mau, mas Cristo é maravilhoso. O mundo é mau e as trevas são tão densas, mas o Senhor meus passos vem guiar. Não temo a noite e vejo as recompensas que vêm da luz para que eu possa andar. Oh, vem, Senhor, nesta hora de incerteza, aos homens presos nas garras do mar, leva-nos contra essas correntezas, abrir seus olhos para ouvir. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. O pão da vida pra me alimentar, eu quero dar-te sempre as primícias do meu viver em gratidão sem A revelação dos 7 selos. Revelação é desvendar uma coisa previamente oculta. É o pão da vida, é o fruto das primícias que Deus tem dado para os seus filhos, a manifestação do que está escrito para aquele dia. É a revelação que sempre sustentou a igreja. A igreja foi sustentada, edificada na revelação, quando Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus disse: não tu revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Ela não foi edificada sobre o homem, mas sobre aquela confissão, sobre aquela revelação. A revelação é uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo,
mas os que nela creem não serão confundidos. Romanos, capítulo 9, verso 33, confirma isto. Agora, ouvintes, vamos lembrar uma coisa, já que temos ouvido em síntese sobre o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto selo, vamos lembrar o seguinte, que João ouviu 7 trovões, em Apocalipse capítulo 10, verso 4. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, e eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Pois bem, uma coisa deve nos chamar a atenção nesse instante. É que se João escrevesse o que os 7 trovões dizia naquele momento, ele, João, teria escrito tudo que o 7º anjo revelou agora nos nossos dias. Lembre-se que Apocalipse 10 diz logo em seguida, quando ele recebeu a ordem para não escrever: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Anjo é mensageiro. Este anjo é um anjo terreno que tem vindo nesta era. É o 7º anjo para abrir os selos, para revelar o que João não pôde escrever. Na verdade, há um segredo ali dentro, que é o dia e a hora. Isso é contido no 7º selo, que por sua vez é o fim de todas as coisas. Nas próprias palavras do profeta, no 7º selo ele diz: devemos recordar que este 7º selo é o fim do tempo de todas as coisas. As coisas escritas no livro da redenção, selado desde antes da fundação do mundo com 7 selos, tudo termina. Isso está no 7º selo, parágrafo 136. É o fim deste mundo agitado, o fim da natureza agitada e o fim de tudo. Nisso também encontramos o fim das trombetas, das taças, o fim da terra e mesmo do tempo. O tempo termina, assim nos diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 10, verso 1 ao 7, onde o anjo disse: o tempo não será mais. E isso será no dia quando este grande evento suceder. Ali termina tudo. No final deste 7º selo, é o fim da era da igreja, é o fim do 7º selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças, e é ainda o fim da entrada ao milênio. Tudo isso é contido no 7º selo. Parágrafo 136, para aqueles que já têm esta mensagem. Mas o que nos resta agora, ouvintes? Conheçam. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. É ir para o lar. É tempo. O fim não deve assombrar, mas sim deve alegrar. Deve nos causar júbilo, alegria. É o fim de toda dor, de todo sofrimento, de todas as lágrimas. É o fim da própria morte. Nós lembramos nesse instante da promessa feita à prima órfã. Foi um tropeço aquela revelação, aquela promessa que ela recebeu. Foi um tropeço para as primas ricas. Nós vamos contar essa história ao pé da letra, como ela é. Está certo, um dia, o filho do presidente da companhia foi ali ao rancho para fazer uma visita de inspeção, naqueles ranchos que seu pai tinha ali no oeste, grandes fazendas. O que cuidava do rancho tinha umas filhas muito belas, e ao saber que vinha este homem importante, o que fizeram elas? Se vestiram todas ao estilo do oeste.
E estas jovens se vestiram da melhor maneira possível para receberem a este homem, e cada uma abrigava a esperança de conquistá-lo. Estas primas ricas fala das organizações religiosas que estão aí se preparando à sua maneira para receberem o Filho de Deus, a volta de Jesus Cristo. É o tipo perfeito. Veja que também vivia naquele rancho uma prima órfã. Ela era prima daquelas moças. Ela fazia o trabalho pesado da casa, porque as outras tinham que cuidar de suas unhas e não podiam lavar as louças para não irritarem a pele tão delicada que elas tinham. Elas eram muito luxuosas, elas eram ricas, belas, e elas cuidavam mais da aparência física, da aparência exterior. Finalmente chegou este homem rico, e foram receber em sua carruagem de cavalos, e tudo estava cheio de alegria. Naquela noite tiveram um baile, um grande culto, né? E ali estiveram todos os rancheiros vizinhos, e todos estavam festejando. E esta festa se prolongou por uns 2 ou 3 dias. Então, numa das noites da festa, este jovem saiu para tomar ar fresco e para se separar um pouco daquelas moças. Ao olhar para o curral, viu uma jovem um pouco andrajosa que estava carregando uma vasilha de água suja onde havia lavado as louças. Ele pensou: eu nunca tenho visto esta moça antes. De onde haverá saído? E nisso se propôs chegar até onde ela estava. Ao chegar frente a ela, notou que estava descalço. Então ela parou e abaixou sua cabeça, pois já sabia quem era aquele jovem. E ela não podia ocultar sua timidez em presença dele. Apenas era uma prima das outras jovens, cujo pai era o que cuidava daquele enorme rancho, daquela fazenda. E ela permanecia com sua vista para o solo, porque estava tão envergonhada por estar descalço. Então ele lhe perguntou: como te chamas? E ela disse seu nome. Logo lhe perguntou: por que não estás ali na festa com as demais? Ela lhe respondeu com certas escusas. Então na noite seguinte ele foi vê-la de novo. Enquanto todos estavam felizes com seu barulho e alvoroço, dançando e cantando e gritando, ele estava ali assentado no curral, esperando quando aquela jovem viesse jogar água suja. Quando ela chegou, lhe disse: conheces o verdadeiro propósito de minha vinda aqui? O rapaz perguntou para ela: conheces o verdadeiro propósito de minha vinda aqui? Lhe respondeu, a moça respondeu: não, senhor, não o sei. Ele disse: meu propósito ao vir aqui tem sido de buscar uma esposa, e em ti tenho encontrado o caráter que elas não têm. Eu não encontrei a beleza, a formosura, as construções que ela tem, a sabedoria intelectual que elas têm. Nessa hora eu penso em minha igreja, não é? Diz o profeta. Então o rapaz diz assim: eu não encontrei nelas o caráter. E perguntou para a moça: te casarás comigo? Ela lhe respondeu surpreendida: eu? Ora, eu nunca poderia pensar em tal coisa. Ela sabia que aquele jovem era o filho do dono de todos aqueles ranchos, das máquinas empacotadoras e quantas coisas mais. Era o herdeiro de tudo. Ele lhe disse: sim, é que não tenho podido encontrar uma esposa a meu gosto em toda a sociedade de Chicago, de onde venho. Eu quero uma verdadeira esposa. Se houvesse essa escolha, escolhessem pelo caráter. Eu quero uma verdadeira esposa.
uma esposa com caráter. E tudo o que eu tenho estado procurando tenho encontrado em ti. Te casarás comigo? Lhe respondeu: sim. Então ele lhe disse que ia regressar. Fez a promessa para ela. Lhe disse: prepara-te. Dentro de 1 ano, a partir de hoje, voltarei por ti e te levarei para longe deste lugar. Então já não terás que trabalhar desta maneira, sofrer desta maneira. Nos iremos a Chicago e te construirei uma casa como nunca tens visto. Ela disse: ora, eu nunca tenho tido um lar. Sou uma órfã. Ele lhe disse: pois vou construir uma casa para você. Eu voltarei por ti. Jesus disse: eu vou vos preparar lugar. Ela começou a contar os dias e se propôs trabalhar em tudo possível para economizar suficiente dinheiro para comprar seu vestido de casamento. É um tipo perfeito da noiva de Cristo agora. Está vivendo sob as promessas dele. Ela estava se preparando, enquanto as primas estão procurando apresentar beleza, aparência. Mas acontece que, quando as primas viram o vestido de casamento que havia comprado, viram a mensagem dela, lhe disseram: pobrezinha, você em verdade pensa que um homem como aquele vai ter algo que ver com uma pobre órfã como você? Ela lhes respondeu: porém ele me prometeu, e eu creio em sua palavra. Ela sabia quem lhe tinha prometido, como Maria sabia de quem era o filho. Você sabe de quem é esta mensagem. Deixa que seja zombado, criticado. Pobrezinha, diziam elas criticando. Ele simplesmente está criticando de ti. Se ele houvesse vindo para esse propósito, casar, haveria escolhido a uma de nós. Porém ele me prometeu, disse ela, e estou esperando. Eu também, você também, não é, ouvinte? Os dias seguiram passando rapidamente e por fim chegou o dia marcado. A certa hora ele chegaria. Ela, pois, se vestiu com seu vestido de casamento, ainda que até esse dia não havia voltado a ouvir nada dele, hein? Nenhuma carta, nenhuma coisa alguma, nenhum namoro imundo. Ela sabia que viria. Ele só tinha lhe dado a palavra. Se vestiu e preparou tudo. Agora elas estavam rindo, zombando daquela moça, já que aquele jovem havia vindo e nenhuma delas havia ouvido nada disto. A mensagem não era para elas. Elias vem para converter o coração dos filhos aos pais. Porém aquela jovem estava baseada na promessa que ele lhe havia feito e de que voltaria por ela. E as primas estavam rindo e fazendo toda a classe de zombaria. Mas ela se manteve em calma, sem vergonha alguma. Estava totalmente limpa, pura, vestida com seu vestido de casamento e tinha um ramalhete de flores em sua mão. Vocês sabem, a Bíblia diz que a esposa de Cristo tem se preparado. Ali estava com suas flores na mão esperando-lhe. E as primas diziam, zombando: eu te disse, ele não vem. Ele tarda sua promessa. Ele não vai vir nesta era, etc. Ainda faltam 5 minutos. Ele chegará, dizia ela. Continuaram com sua zombaria, mas ao passar os 5 minutos se começou a ouvir o galope dos cavalos correndo e as rodas rodando. A carruagem parou frente a ela. E ela saltou dentre as primas, saiu do meio delas e saiu correndo para a carruagem ao mesmo tempo que ele vinha se encontrar com ela. Então a recebeu em seus braços e lhe disse: amada, tudo já tem terminado. Deixou as primas, as denominações assombradas e se foi para Chicago, ao novo lar que lhe havia sido prometido. Eu sei de outro alguém que tem feito uma promessa semelhante, porém muito mais sublime do que aquela,
vou preparar-vos lugar, e se eu for lhe preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Pode ser que os demais digam que estamos loucos. Não creem na revelação dos selos, não creem no profeta de Deus. Porém, irmãos, para mim, durante este tempo, quando os selos estão sendo abertos, desta maneira, tão sobrenatural, quase posso ouvir o tic-tac daquele grande relógio que está marcando o tempo que terminará ali na eternidade. Quase posso ver o anjo de pé ali dizendo ao final da mensagem do sétimo anjo: o tempo não será mais. Então essa noiva tão real tomará seu voo para pousar nos braços de Jesus, e ele a levará à casa de seu Pai. Pensemos, pois, nestas coisas. Então diremos: glórias terei lá no céu. Quando daqui me ausentar, estarei junto ao meu mestre, onde tristezas não há. Glórias terei lá nos céus, quando daqui me ausentar, estarei junto a meu mestre, onde tristezas não há. Glórias terei lá no céu, porque a Jesus aceitei. Estarei junto a meu mestre, longe das glórias terrestres, junto a meu mestre, meu rei. Sim, 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 Cristo é nosso amigo, Cristo é nosso abrigo, nossa redenção. Sim, 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 vem alma perdida, Cristo é nossa vida, nossa salvação. Cristo é nosso guia, nossa... Deus tem nos visitado nestes últimos dias com a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. Isto dá alegria para os eleitos, para os escolhidos de Deus, e creem de todo o coração na revelação dos 7 selos do Apocalipse, pelo 7º anjo daquele livro. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Se você ainda não é batizado do batismo apostólico, peça o quanto antes, venha ser batizado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não encontra nenhuma outra forma, nas Escrituras e nem na história, até 300 anos depois de Cristo, um batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Eu desafio a qualquer um mostrar na Bíblia e na história a prática, a obediência de Mateus 28:19 usando títulos. Eu desafio a qualquer um. Você corresponde com esse desafio das Escrituras, do Espírito Santo. Mas te digo, isso é apenas o abecedário. Comece por aí. Venha enquanto há tempo. Deus tem o Cordeiro no trono da intercessão. Mas quando chegar o último eleito, ele deixará o trono. Agora é rei, é o leão da tribo de Judá. Não haverá mais intercessão. O mundo ficará em grande tribulação. As virgens nécias tentarão comprar azeite. Comprar é sofrer, mas agora é tarde. Que Deus possa abençoar o coração de cada ouvinte nesse sentido. Temos cumprido o nosso dever, em síntese, com falhas na verdade, mas é o suficiente para Deus chamar qualquer outra semente que esteja faltando porventura. Aí está, em síntese, alguma coisa sobre a revelação dos 7 selos, que culmina nisto, o fim de todas as coisas e o início de uma nova era. Estejam conosco ali, em nome de Jesus Cristo. Amém. O dia não sei do regresso do
ouvira esse vento faustoso, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem, aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Orar, vigiar, eis a necessidade, bem firmes os pés na bendita verdade, descanso haverá na celeste cidade, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem, aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos males e agonias deste mundo cessarão, cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Oh, que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto e segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and he talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives.
this great audience say, Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise His name. Praise His name. Hallelujah. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and Jesus lives. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives. He lives. Salvation to His heart. You ask me how I know He lives. He When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. When the roll is called yonder, when the roll is called yonder, when the roll is called yonder, I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called yonder, I'll be there. When the roll is called yonder, when the roll is called yonder, when the roll is called yonder, oh, when the roll is called yonder, I'll be there. Let's raise your hands and say, by Thy grace, Lord. By Thy grace. Now, we are brothers and sisters in Christ. Let's just turn and just shake hands with somebody by you and say, by God's help, when the roll's called up yonder, when the roll is 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 called up yonder, I'll be there. What are we waiting for? When that trumpet, the last one, the Lord shall sound, and time shall be no more. Just broke into eternity in a moment, in a twinkling of an eye. Right in there. And then when all the earth shall gather to on the other shore, when the roll is called up yonder, I'll be there. Let's just sing it out. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. And that's the way the Word of God is. E é assim que é com a palavra de Deus. It's a pardon to those who will receive it as a pardon. É um perdão para aqueles que o receberem como um perdão. It's healing to those who will receive it as a healing pardon. É cura para aqueles que o receberem como o perdão de cura. And every divine promise of God is true if it be received in the right mental attitude. E cada promessa divina de Deus é verdadeira, se ela for recebida
com a correta atitude em relação a isto. I say this tonight as the minister of the gospel, and I've seen it tried. Eu digo isto nesta noite como um ministro do Evangelho, e eu já vi isto ser provado. I've had the privilege of preaching around the world, and before tens of thousands of people. Eu já tive o privilégio de pregar ao redor do mundo e diante de dezenas de milhares de pessoas. And every divine promise in the Bible is true. E cada promessa divina na Bíblia é verdadeira. Amen. And if you take the right mental attitude towards any of God's divine promises, will bring it to pass. If you can take the right mental attitude. E se você tomar a atitude mental correta em relação a quaisquer promessas do Deus vivo, fará com que isso aconteça. Se você puder tomar a atitude mental correta. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha e por luta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para veres pela
entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para a batalha. Oh, vem libertar os pobres, almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é. Mas promessas temos nós,
de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões para os céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançar, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. A paz seja convosco. Estamos mais uma vez envolvidos. É importante essa tese, né? Envolvidos em espírito, para assim alicerçarmos mais a nossa fé. Tem significado estar na igreja, vir na igreja? Cada um tem sua experiência. Cada um tem sua experiência de vir e de não vir. Isso diz tudo. Vir e não vir. Cada um sabe. Não é bom para aqueles que não sabem o que significa não vir na igreja. Não é bom.
mas saber que significa vir à igreja é mais ainda, mais sublime. Nós vamos ler a Escritura, onde foi anunciado, 1 Samuel, capítulo 28, a partir do verso 11. Isso aí é quando Saul consultou a pitonisa, a feiticeira. Ele estava tão desesperado, porque Deus não falava com ele. Ele conviveu com o profeta, um dos maiores profetas, Samuel. Ele não escutou. Urim e Tumim ele consultou também, não falou com ele. É triste quando Deus não fala mais com uma pessoa. É muito triste. Então, o que fez ele, desesperado, apelou para uma mulher pitonisa, feiticeira. E deu-se o seguinte, a partir do verso 11. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Isso é porque ele tinha disfarçado, né? Porque ele tinha feito uma lei, um decreto, que todos que invocassem espíritos, todos os feiticeiros deveriam morrer. Então foi isso que ela exclamou: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas. Que é que vês? O que você está vendo? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel, porém, disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Ora, agora ele queria saber o que devia fazer, não? Mas vamos ficar por aqui. Ó Deus, abençoa a tua palavra, e que possa, ó Deus, aquela atmosfera de culto já tomar conta da igreja que está presente e que está através deste meio que o Senhor nos deu, a internet. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Nós vamos ver aqui um pedacinho da mensagem
Jesus Glorificado, ela foi pregada em 1955. E naquele ano, a Reader's Digest, digerindo e comendo, e lendo, né? Lendo e digerindo, quer dizer, assimilando. Então ela fez um trabalho especial. É uma revista, Seleções, que percorre o mundo todo, não é? Há muitos anos. E ela ocupou, me parece, não sei quantas páginas, falando de uma pitonisa, uma feiticeira, senhora Piper, e fazendo milagres, milagres mesmo. Uma vez ela falou com os mortos e a revista fez um trabalho de reportagem mesmo sobre isso. E agora, o irmão Brana, ele mostra que isso é verdadeiro, existe realmente. Ela trouxe o morto de volta e falou com a mesma voz e tudo que o morto fez. Isso continuou. Então eles disseram que há um monte de falsas e muitos médiuns e espiritualistas. A revista falou, não é? Combinando com aquilo que o irmão Brana pregou, ensinou, demonologia. Quer dizer, como existe os pastores falsos, os pregadores falsos da Bíblia e até mesmo da mensagem, por que não dizer, existem também os verdadeiros. Agora, sendo que os falsos não existiriam sem os verdadeiros. Quando você vê a coisa, não existiriam se não fosse o verdadeiro. Eles não estariam aí em rede social e coisa, etc., se não houvesse o verdadeiro. E o profeta disse que alguém lhe perguntou: você acredita nisso? A resposta foi essa: sim, Senhor. A Bíblia ensina que existem tais coisas. Tanto que é proibido por Deus a prática disso. A feiticeira de Endor é um demônio, porém ela tem muitos imitadores. É isso que eu acabo de argumentar. E então, vamos ver aqui. Aqui vem pregadores enviando cartas dizendo: irmão Brana, eu quase duvidei. Eu acreditei agora. Você é um espiritualista. Um homem de Deus que não sabe nada melhor do que isso. Eu apenas escrevi uma carta circular, e disse: por quê? Porque quando Jesus estava aqui foi a mesma coisa. Exatamente. Eles não entendem a personificação
tudo que o diabo tem, ele copiou de Cristo. Tudo. Ele não fez nada, ele não cria nada. Ele perverte o que foi criado. É um imitador, é uma personificação. Esses imitadores, personificadores, estão espalhados aí pelo mundo todo. E são muita gente que vão sendo enganados por esses personificadores. Olha, se você pregar ou pegar um dólar falso, isso irá mostrar que há um dólar verdadeiro em algum lugar. Agora, vamos trazer para o nosso dinheiro, o real. Você pega uma nota de 100 verdadeira. Tanto que lá no banco, olha a nota assim contra a luz, para ver a marca d'água, o sinal que distingue o dinheiro verdadeiro do falso. Não é? Porque existe realmente uma nota de 100 verdadeira. Agora, como você faria se você pegasse um dólar ou uma nota de 100 falsa? A primeira coisa, você pegaria e sentiria o valor dele, ou dela, da nota. R$100 não é feito do papel junto. É um negócio de seda. $1 real não é feito em papel normal. Uma nota de 100 não é feita em papel normal. E você sente o seu valor. É a mesma coisa. Em relação à doutrina, em relação a ministérios, em relação à veracidade daquilo que se prega, daquilo que se demonstra, você sente o verdadeiro. Ele é provado. E não pode ser falsificado. O verdadeiro não pode. É imitado. O verdadeiro pode ser imitado. A falsificação, a personificação está nisso, em imitar. O profeta fala isso a respeito de Janes Jambres, lá no Egito, imitando. Ele disse: os falsos ungidos são imitadores. Na mensagem Os Falsos Ungidos ele fala isso. Então, digamos que haja uma linha aqui, e aqui estão todos os mortais. Agora, neste lado ou deste lado, ele está mostrando para lá, de um lado para outro, os homens são influenciados por um dos lados. É influenciado pelo lado direito, é influenciado pelo lado esquerdo, e assim são todas as pessoas. Desde criança, gosta de ser influenciado. São influenciados na forma de vestir, na maneira. É um espírito que atua da influência. Agora, o bom espírito influencia, sim.
Acabei de mostrar o exemplo aí dessas 3 meninas. É um bom exemplo. Então influencia, a boa influência, a animar as outras que são como elas. Entendeu? Agora, a outro lado, você sabe o que é. Influencia vestir-se de saia curta, de short, de cabelo cortado, pintado, ou mesmo cabelo longo, que é moda, não é? Então, a influência, isso deve ser bem notado por cada um. Neste lado ou deste lado, tem sempre adeptos. Este lado vem de Deus, este lado vem do diabo. Consideremos um grande aglomerado de escuridão, prazeres, sujeira, pecado e divisão deste mundo. Considera isto, influenciando aqueles que têm a tendência para a escuridão, para os prazeres, para as sujeiras, para o pecado, para a divisão deste mundo. De vez em quando você verá um pequeno ponto branco. Aquele é um cristão. Aquele é um cristão. Ele serve de influência na escola, na empresa, no trabalho. Ele é um alvo também de crítica e até mesmo de perseguição. Aquele é um cristão, como uma luz. Agora, tudo isso está refletindo o espírito nesse corpo terreno. Agora, aqueles que estão nas trevas, a influência deles vem de baixo. Vem de baixo. É como diz, o andar de baixo não me atinge. Eles vêm lá de baixo. Aqueles que são luzes, a influência deles vem de cima. Viu? Está notando? A influência daqueles que gostam da escuridão, dos prazeres, da sujeira, do pecado, da divisão deste mundo. Então, é para baixo. É agora aqueles que são luzes, a influência deles vem de cima. Vem de cima. Daqueles vem de baixo. E destes vem de cima. Veja, você vai distinguindo a si própria, a si próprio. Agora, quando você sai de qualquer um desses canais, você vai para o reino do Espírito. Veja, aqui vai mostrar a parte espiritual da coisa. Quando você sai de qualquer um desses canais, você vai para o reino do Espírito. Esse é o reino mortal, as dimensões em que vivemos. Matéria, luz, espaço e assim por diante. Então, essas são as dimensões.
Você está numa dimensão terrena. E nessas dimensões é que tem aí a luz, o espaço, o tempo. Agora, se você for por este caminho, ouça com atenção. Se você seguir este caminho, a primeira dimensão são os espíritos dos mortos. Pedro falou sobre isso, em prisão, que não se arrependeram na longanimidade nos dias de Noé. Espíritos em prisão, almas encarceradas hoje, irmão Brana pregou. E que ele foi lá e viu tudo que você vê aí na rua, vê na tela da televisão, que sua alma entristece. O homem ímpio não regenerado, quando ele morre, seu espírito vai para esse reino. Entrou no reinado dos perdidos, das almas encarceradas. Não tem mais como sair. Veja só, quando aquele jovem mancebo rejeitou a graça, quando Jesus mandou que ele vendesse tudo que tinha e repartisse com os pobres e os seguisse, ele achou aquilo um peso insuportável. Voltou e ficou mais rico e prosperou. Você vê o que a prosperidade faz. Cuidado com a prosperidade. Você percebe quando a prosperidade está tomando sua parte com Deus. Está penetrando, está barrando, está sendo obstáculo. E ele cresceu. E seus celeiros estavam cheios. Se assentou e disse: regala-te, ó alma. Mas ele morreu. E Lázaro, que comia as migalhas que caíam de sua mesa, foi para o céu, para o seio de Abraão. O rico foi para o Hades, para o inferno. E de lá ele pôde ver o Lázaro. De lá ele pôde ver. E ele pediu ao pai Abraão para que mandasse Lázaro molhar o dedo para tocar em sua língua. Olha só, na língua, hein? Estava pegando fogo. Cuidado, gente, com língua. A língua. E então, o que ele ouviu? Não tem. Quem está de cá não pode ir para lá e nem de lá vir para cá. Você está no outro reino. Então manda alguém lá na terra falar com meus irmãos para eles não virem para cá, para esse reino que eu estou. Não. Lá tem Moisés. Moisés quer dizer a lei. Tem a Bíblia. Lá tem os pregadores. Que eles se arrependam. E creiam. Então, agora você vê dois reinos. Um preparado para Lázaro. O outro preparado para o rico, que desprezou a graça. Ora, o ladrão da esquerda, ele desprezou. Ele podia ser tão salvo quanto o da direita. Mas ele desafiou Jesus Cristo. E com isso ele determinou o reino
dele, onde que ao qual ele ia pertencer. Ele pertencia. Agora, o da direita definiu também o seu reino. Tanto que ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Estando no paraíso, logo viria para o reino. Então você está vendo aí espíritos conduzindo, influenciando para a esquerda, influenciando para a direita, influenciando para cima, influenciando para baixo. É isso que está comandando. O mundo está sendo comandado por espíritos. 200 milhões de demônios foram soltos do rio Eufrates, que estavam lá e se espalhou para o mundo todo. Eles estão trabalhando constantemente, ininterruptamente. São 24 horas por dia. Mas o Espírito Santo, aquele que influencia para Cristo, aqueles santos que viveram, sendo exemplo como Sara, como Ana, como José, como Davi, e como Paulo, Pedro, influenciando para o reino de Deus. Você está sendo influenciada para o reino de Deus. O seu espírito não tem entrada no reino do maligno, não tem tendência para lá, não tem influência do reino do maligno. O seu espírito é influenciado pelo reino de Deus. Aleluia! Você pode perceber, você faz uma análise. Bom, eu sou fraca, sou humana, sou humano. Todos nós estamos vivendo a dimensão humana, sujeitos, como diz a palavra. Agora, você se identifica. Você identifica qual é a sua tendência, qual é o rumo do seu reino, o que é que lhe agrada. Te agrada ser fiel? Te agrada ser uma santa mulher, moça, rapaz, um santo homem, quer dizer, separados do reino do abismo, do inimigo, e inclinado para as coisas de Deus. Paulo disse: a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Isso quer dizer inimizade contra o reino de Deus. A inclinação da carne, e o profeta mostra que para o lado que a árvore está inclinada, ela vai cair. Então, se você está inclinado para o reino de Deus, você vai para o reino de Deus. Quando partir do seu espírito, o homem interior, o homem celestial, a mulher celestial, não vai ficar surpresa. Eu sabia, eu vivi para isso. Eu vivi, eu criei. Aleluia. Agora o profeta continua aqui. O próximo reino abaixo é dos demônios. O próximo reino abaixo é o inferno. Estou lhes dando uma parábola
para que vocês vejam abaixo, acima, à esquerda, à direita. Agora, o que aconteceu com aquela mulher? Ela invadiu aquele reino. Ela entrou naquele reino onde estava Samuel. Para as pessoas que estão absolutamente mortas em pecado e transgressões, isso é tudo que eles sabem. É a maneira como a árvore se inclina. É assim que ela cai. E lá ela invadiu aquele reino, falando com os espíritos dos mortos. Está se referindo a essa da revista Seleções. Não é lá de Saul, não. Corrigindo, não é? Agora, indo por este caminho, a primeira coisa é o espírito de um homem que morreu e ressuscitou. Cristo. Esse ressuscitou. O Espírito Santo. Isso é o que influencia o crente. Indo para cima. É isso que te influencia, menina. É isso que te influencia, rapazinho, adolescente. Tanto que você gosta de ouvir, você para ouvir a palavra. Na hora do culto você para, fica reverente. As mulheres são reverentes, estão diante de Deus e respeitam a palavra. Por quê? Olha, mas eu vou até repetir. Vamos repetir. Aqui. E isso é tudo que eles sabem, é a maneira como a árvore se inclina. Você está inclinado para um lado. É assim que ela cai. E ela invadiu aquele reino, falando com os espíritos dos mortos. Ela, aquela senhora Piper, que a Seleções estudou o caso dela, várias páginas da revista, não é? Ela invadiu aquele reino falando com os espíritos dos mortos. Agora, indo para este caminho, ou por este caminho, a primeira coisa é o espírito de um homem que morreu e ressuscitou. Repetindo para guardar. Cristo, o Espírito Santo, isso é o que influencia o crente indo para cima. Aleluia. Quando a gente é criança, a gente é influenciado. Hoje acabou essas brincadeiras, essas influências. Eu via, por exemplo, nós, as crianças, via aqueles fazendeiros, os roceiros, falava roceiro. Vinha para a cidade no fim da semana fazer compra, às vezes beber cachaça, né? E eles amarravam um cavalo, à venda tinha um pau assim, para amarrar animais. E então a gente fazia um cabo de vassoura, por exemplo, e fazia um cavalo. Aquilo era cavalo, montava nele e ia embora para a cidade. E chegava lá, ficava igual os cavalos. Ficavam mascando, comendo uma farela de arroz lá, e mastigando, fazia igual o gado, ruminando, pastando, mastruz, Eva Santa Maria, e assim por diante. Era a influência de então. Era.
era contar a história de José e Maria, a história do príncipe a Violeta lá, como é que fala? Não sei, eu esqueci. E muitas histórias para crianças. Influenciava. Agora hoje, o que influencia uma criancinha de 2 anos ou menos, já com o celular na mão, dedinho ali? O que influencia isso? O que influencia esses rapazes, esses adolescentes, essas moças, com o celular direto na mão? Vão sofrer da vista, prejudicar a mente. Olha que influência terrível. Agora, você se influencia pelo lado certo. Você se influencia pelo lado de cima, pelas coisas de cima. E você fica parecendo um ganso aí, todo depenado, implicante, e sei lá, inconveniente. Fica até sem espaço dentro da sua própria casa. Tudo que você pensa, vai ver ao contrário. Aí você sofre. Jesus profetizou isto. Os maiores inimigos do homem seriam seus próprios familiares. Que coisa triste, quando deveria ser os maiores amigos, porque influenciados juntos para a mesma direção, no mesmo espírito. Isso é que é o importante. Agora, qual é o ânimo da noite? É isso, é que você está influenciado para os céus, para o lado direito. Por isso você está aí na igreja, por isso você está ligada no aparelho aí, com toda a reverência, como se estivesse no santuário, você aí no outro país, você em todo o Brasil. Oh, que Deus possa dar saúde. Isso refresca a cabeça, isso tranquiliza o espírito, anima a alma, dá glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Sejam curados, libertados pelo poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Um abraço. Aleluia. Graças a Deus. Reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar quantas vezes falhei. Não sou como quero, nem como tu queres, meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, os meus pensamentos e a cruz mudar. Mas às vezes eu sei, tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, oh amado e sublime Jesus. Reconheço que oro tão pouco, quando preciso contigo falar.
Tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é doce, mais pura que o mel, reconheço o quanto estou longe de ser o que queres que seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, oh amado e sublime Jesus.